Oi, meu nome é Mariana e eu sou aluna de Ciências Biológicas da UFJF e bolsista do projeto PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele visa contribuir para a formação dos futuros professores, antecipando o seu contato com as salas de aula da rede pública, tanto no nível do fundamental quanto do ensino médio. Bem, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a citologia dos seres vivos, ou seja, estudar as suas células, o funcionamento delas e a sua estrutura. E para que elas servem? Para isso, a gente tem que começar lá do início. Vocês sabem quem descobriu as células? Então, o Robert Hooke foi um cientista que viveu entre os anos de 1635 e 1703. Esse cara da foto. Foi ele que todos esses séculos atrás, com a ajuda dos primeiros microscópios, observou pela primeira vez e deu o nome de célula a essas pequenas estruturas vazias que formavam a casca de uma árvore. Depois disso, graças a ele, com o avanço da ciência, outros cientistas observaram muitos outros tipos de tecido. Foi assim que eles chegaram à conclusão, de que todo ser vivo é formado por células, que descreveu a teoria celular em 1838 e que vale até hoje. Então, afinal, o que é a célula? As células, em conceito, são uma unidade estrutural e funcional dos seres vivos, formada basicamente por um citoplasma, material genético e a membrana plasmática. Aí nessas imagens a gente consegue observar na esquerda, a gente tem o material genético dentro do núcleo da célula e na direita a gente vê o citoplasma da célula e sem esquecer que ela é toda envolta pela membrana plasmática. Como todos os seres vivos existentes são formados por célula, para que fosse mais fácil estudá-las mais a fundo, eles foram divididos entre essas categorias. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares, de acordo com o número de células que eles possuem, eucariontes ou procariontes, de acordo com a organização estrutural dessas células. A gente pode perceber como elas são diferentes uma da outra aí na imagem. Na esquerda a gente tem a eucarionte, na direita a procarionte. Mas a gente vai observar elas em mais detalhes a partir de agora. Começando então com as células dos organismos procariontes, a gente tem registro do surgimento delas há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Sendo assim, elas são as células mais antigas registradas na face da Terra. Elas formavam os primeiros organismos existentes. Por isso, então, a gente vai perceber que a estrutura delas é muito mais simples. A gente vai perceber uma ausência de organelas membranosas no citoplasma delas, ou seja, não tem nenhum compartimento. Até mesmo o material genético delas se encontra disperso no citoplasma, sem uma parede nuclear protegendo o DNA, E também vamos perceber a ausência do citoesqueleto, que, resumindo, é uma estrutura dinâmica do citoplasma, formado por uns microtúbulos constituídos de proteína, que são responsáveis por transportar substâncias para dentro e para fora delas. Sendo assim, a célula procarionte não realiza essa troca dinâmica de conteúdo para dentro e para fora da célula, que é chamada de exocitose e endocitose. Aqui a gente tem, só para relembrar o conceito, a exocitose seria a excreção de substâncias indesejadas do interior da célula para o exterior, enquanto a endocitose é quando a célula engloba partículas do meio extracelular para o seu interior. A gente tem dois tipos de endocitose, como a gente pode notar aí no slide, só para uma revisão rápida. Aqui nesse slide a gente vai observar então essas características da anatomia das células procariontes, Ela é bem simples. Aqui no centro do citoplasma, essa área em roxo é a concentração do material genético, que a gente chama de nucleóide, o DNA da célula.
Além dele, no citoplasma, a gente encontra os ribossomos, que são organelas não membranosas, responsáveis pela síntese de proteína da célula, né? Além disso, a gente tem a membrana plasmática, que permite algum tipo de comunicação com o meio extracelular, né? A gente tem o flagelo, que permite a locomoção dessa célula. E temos os pilos, que são tipo esses pelinhos na membrana plasmática que permitem a fixação da célula ao meio onde ela se encontra. Então, aonde a gente pode encontrar essas células procariontes? As células procariontes só estão presentes em organismos de seres unicelulares, como as bactérias, as arqueias e as cianobactérias. Elas são capazes de viverem isoladamente ou construir uma colônia. Como as cianobactérias, por exemplo, observadas no microscópio, nesse GIF, é muito comum elas viverem em colônia. No ambiente aquático, essas colônias formam o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar desses ecossistemas. E além disso, elas são verdinhas assim porque elas têm pigmentos capazes de realizar fotossíntese. E elas são, na verdade, ao invés da floresta amazônica, são elas as responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio que a gente respira. As cianobactérias são o verdadeiro pulmão do mundo, produzindo cerca de 98% do oxigênio da atmosfera. Outra coisa muito importante é sobre as células procariontes das bactérias. Elas possuem uma estrutura chamada plasmídio. São uns pequenos círculos, assim, moléculas de DNA avulsas no citoplasma, que não fazem parte daquele nucleóide. Elas são capazes de se reproduzir sozinhas e estão relacionadas com a função adaptativa desses seres. Ou seja, são essas moléculas que garantem a resistência das bactérias aos antibióticos. Então, quando a gente vai no médico e a gente está com alguma infecção, tipo dor de garganta, esse tipo de coisa, a gente não pode comprar antibiótico na farmácia sem a receita de um médico, porque a gente precisa seguir aquela receita à risca. Se a gente não toma o antibiótico todos os dias que foi indicado pelo médico, e o antibiótico não funciona da maneira desejada, acontece algum erro, uma pequena porcentagem dessas células de bactérias podem sobreviver, já que elas são mais resistentes devido à presença dos plasmídios, e aí elas vão voltar a se reproduzir, criando uma nova colônia de bactérias mais resistentes, formando essas superbactérias. E aí você volta a ter infecção. Então, isso é uma coisa importante de se lembrar, não só para provas, como também para a sua qualidade de vida no geral, né? Partindo então para as células dos organismos eucariontes, a gente vai perceber que ela é bem mais recente do que as células procariontes. E esse tempo de diferença entre as duas, que foi mais de 2 bilhões de anos, permitiu com que os organismos se adaptassem muito bem à vida na Terra. Sendo assim, as células eucariontes têm a estrutura mais complexa do que as células procariontes. A gente vai perceber que ela possui o núcleo individualizado e possui organelas membranosas no citoplasma dela. Isso tudo devido a um processo chamado da criação das endomembranas. O que nada mais é que o desenvolvimento de umas dobras da membrana que envolvia a célula toda. Elas invaginaram, né, formando uns compartimentos com formas e funções diferentes, além disso oferecer proteção ao material genético. Essa especialização da estrutura celular também inclui a formação do citoesqueleto, que é aquela estrutura que eu já citei anteriormente, que auxilia na realização da exocitose e da endocitose. Sendo assim, as células eucariontes são capazes de realizar exocitose e endocitose, que foram citadas nos slides anteriores.
Agora, observando aqui esse esquema da anatomia da célula eucarionte, a gente percebe de cara que ela é bem mais complexa do que a procarionte. Tipo, olha quantas organelas ela tem no citoplasma dela. Vou explicar um pouquinho sobre algumas organelas, só para a gente relembrar as suas funções. Tipo, por exemplo, o núcleo, que é a maior organela da célula, essa organela roxinha, é responsável não só por proteger o material genético, o DNA, como também pela síntese do RNA e funciona como um centro de controle de várias atividades da célula. A gente tem em laranja aí as mitocôndrias, que são organelas membranosas responsáveis pela respiração celular, produzem energia para todos os processos da célula. A gente tem em azul o complexo de Golgi, que basicamente funciona como os correios da célula. Ele processa, armazena e endereça as substâncias que a célula produz. A gente tem também, menorzinho do lado do complexo de Golgi, os lisossomos, que foram produzidos justamente pelo complexo de Golgi, responsáveis por digerir e degradar partículas e substâncias absorvidas pela célula. O que mais? A gente tem o cloroplasto em verdinho, que geralmente é responsável por realizar a fotossíntese. A gente encontra ele em células vegetais, né? Enfim, muitas outras organelas que funcionam em harmonia para realizar o metabolismo dessa célula mesmo. Bem mais complexo do que a anterior, né? Uma teoria muito famosa e importante que explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, né, organelas da célula eucarionte atual, ela explica que nos tempos mais primitivos, a célula eucarionte era heterótrofa. Não sei se vocês lembram o que significa uma célula heterótrofa. Significa que ela era incapaz de produzir seu próprio alimento. Então, elas fagocitaram organismos de vida livre, que eram procariontes na época. Mas, com o tempo, eles passaram a se adaptar e, ao invés dessa célula eucarionte digerir e degradar esses organismos de vida livre no citoplasma, eles passaram a viver em conjunto, né? Porque eles se beneficiavam também. Eles ofereciam para a célula hospedeira os processos de respiração, no caso da mitocôndria, e fotossíntese, no caso do cloroplasto. E, enquanto isso, a célula hospedeira lhes fornecia proteção e nutrientes. Sendo assim, eles ficaram incapacitados de viver isoladamente. Então, quando vocês forem estudar um pouco de reinos e domínios, é muito interessante vocês perceberem quais organismos possuem células eucarióticas e quais são procariontes. A gente viu que os procariontes são unicelulares e, no caso das células eucarióticas, elas existem em organismos tanto unicelulares quanto pluricelulares. São eles os protistas, que são que é o reino dos protozoários e das algas, os fungos, as plantas e os animais. Então, todos esses organismos mais complexos que a gente vê mais frequentemente no dia a dia, e também organismos que são impossíveis de serem observados a olho nu, como esse protozoário mostrado aí no GIF. Ele é unicelular e é capaz de se reproduzir e interagir com o ambiente à volta dele normalmente, como qualquer outro ser vivo. Agora que a aula está chegando ao final, resolvi trazer uma lista com as principais diferenças entre as duas, só para ficar bem fixado na mente de vocês. A gente vai lembrar pela estrutura delas que as células procariontes são menos complexas do que as células eucariontes. Lembrando que as células procariontes surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás. Mas, ainda assim, é errado
dizer, se você for marcar em alguma prova ou responder alguma questão aberta, você não pode dizer de forma alguma que as células eucariontes são mais evoluídas do que as células procariontes. É importante usar a palavra complexa. As células eucariontes são mais complexas do que as procariontes, tá? Muito importante isso. A gente vai perceber a falta de compartimentações internas da célula procarionte. No citoplasma dela, a gente só encontra os ribossomos, que não tem membrana, e os plasmídeos, que nem são organelas, mas eu achei importante de lembrar que eles são apenas material genético avulso no citoplasma. Enquanto isso, na eucarionte, a gente vai encontrar diversas estruturas membranosas, como, por exemplo, a mitocôndria, o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, enfim, etc. No caso da célula procarionte, a gente encontra o DNA disperso no citoplasma, porque ele não possui um envoltório nuclear protegendo esse material genético, né? Enquanto as eucariontes possuem um núcleo. No caso das células procariontes, a gente não encontra a estrutura chamada de citoesqueleto, então ela não realiza a endocitose e a exocitose, como a célula eucarionte faz. E, por último, as células procariontes são encontradas nos indivíduos unicelulares, exclusivamente nos unicelulares, como as bactérias, que causam nossas infecções, etc., e as cianobactérias, que produzem o ar que a gente respira, né? Enquanto as eucariontes podem ser encontradas em organismos uni- ou multicelulares, como os protistas, os fungos, as plantas e os animais. Ou seja, eu, você, seu periquito, seu papagaio, todos nós somos eucariontes. Agora, falando aqui a última coisa, eu achei importante destacar para vocês que os vírus não estão presentes na categoria procarionte e nem nas de eucarionte, porque o vírus é um ser acelular, ele não tem célula. O vírus é apenas uma camada proteica que envolve o material genético, e ele só consegue se reproduzir utilizando a maquinaria das células de um hospedeiro. Sendo assim, ele não é considerado um ser vivo, de acordo com a teoria celular que eu comentei no início da aula, né? Que todo ser vivo possui células. O vírus não possui nenhuma célula, sendo assim, não é ser vivo, ok? Então foi isso. Obrigada por assistir. Era isso a aula. Espero que tenham gostado.